galera, aula 2 de PG, vamos falar aqui sobre interpolação geométrica. Da mesma maneira que na progressão aritmética, a interpolação ela tem interesse do seguinte, inserir termos, em dados dois extremos. Por exemplo, eu tenho um A1 e tenho um outro termo. O que eu vou fazer? Eu vou inserir 3 meios, 5 meios, e com essa inserção eu vou estar alterando a posição desses elementos. Vamos pensar aqui em inserir 3 meios geométricos entre 4 e 324. Observem o seguinte, esses 3 meios geométricos, eu vou estar inserindo 3 números entre esses dois. Tudo bem? Então, observem o seguinte, se a gente considerar isso dentro de uma sequência, eu vou estar inserindo, por exemplo, o 4 é o meu A1. Então, eu vou inserir um A2, um A3 e um A4. O 324 ele vai ser o meu elemento de posição A5. Como eu tenho o valor numérico dele, eu consigo estar colocando aqui. Beleza, professor, para encontrar esses termos aqui, eu preciso encontrar a razão. Observem o seguinte, se eu reescrever o A5 utilizando a fórmula do termo geral de uma PG, eu posso escrever da seguinte maneira, A5 vai ser igual a 1, que multiplica a razão elevado a 5 menos 1. 5 menos 1. O A5 igual a 1. Quanto que vale o A1? Vale 4. Então, vamos deixar para substituir daqui a pouco. A1 vezes Q elevado a quarta. Agora sim, moçada, pensa comigo o seguinte. O A5 vale 324. 324 e o A1 vale 4. Então, ficou 4 vezes Q elevado à quarta. Observem que ao final aqui, para isolar esse Q à quarta, eu preciso extrair a raiz quarta, tá? 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 324 dividido por 4 é igual a Q elevado à quarta. Turma, pensa comigo o seguinte. 324 dividido por 4 dá 81. Então eu sei que Q à quarta vale 81. E se nós extrairmos aqui a raiz quarta, vai ficar o quê? Mais ou menos a raiz quarta de 81. Professor, o 81 é 3 elevado à quarta. Faz a fatoração aí que vocês vão chegar no mesmo resultado. Portanto, o meu Q vai ser mais ou menos a raiz quarta de 3 elevado à quarta. Momento de grande emoção, vai embora 4 com 4. Nós encontramos aqui que a razão é mais ou menos 3. Beleza, professor, então nós encontramos aqui 2 razões possíveis. Então eu vou ter 2 progressões geométricas, respeitando essa razão. Então, moçada, vamos pensar o seguinte. Se a razão vale 3, se o Q é igual a 3, então vamos formar a primeira PG. Vou fixar o 4 e vou multiplicando aqui 3 positivo, olha só. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 dá 108. E nós temos que o último termo aqui é o 324 que foi dado. Tudo bem? Observem que essa operação que eu falo para vocês, que a razão entre quaisquer 2 termos consecutivos é constante, é equivalente a você pegar o termo anterior e ir multiplicando pela razão. Certo? Se o Q vale menos 3, se o Q é igual a menos 3, a outra possibilidade que nós temos aqui de razão, eu vou fixar o 4, que é o primeiro termo, vai ficar 4 vezes menos 3, menos 12. Professor, vou pegar o menos 12 e vou multiplicar por menos 3, vai dar quanto? 36. Vou pegar, professor, o 36 e multiplicar por menos 3. Observem o seguinte, isso aqui vai dar quanto? Menos 108. Gente, se eu multiplicar o menos 108 por menos 3, eu vou ter aqui 324. Observem, moçada, que essa consideração, tanto da parte positiva quanto da negativa, vão me fornecer aqui sequências, termos, meios aritméticos que vão estar respeitando aqui os limites
e a ideia de PG. Propriedade da média geométrica. Né? Nós temos que, da mesma maneira que lá na média aritmética, nós temos uma propriedade aqui também da média geométrica. Vamos considerar o seguinte, ó. Se nós temos, ó, A, B e C são termos consecutivos de uma PG, se e somente se eu consigo escrever da seguinte maneira, ó, B ao quadrado é igual a A vezes C. Posso pensar o seguinte, olha só, moçada, A2 ao quadrado é igual a A1 vezes o A3, tudo bem? Vamos aplicar essa ideia da propriedade da média geométrica nessa questão. Que número devemos subtrair de 3, 5 e 11 para que os resultados fiquem em PG? Então, a primeira coisa, se eu não sei qual que é esse número, eu não tenho noção, eu vou fazer uma suposição de x. Né? Vamos montar uma sequência aqui e observem que essa suposição tem que chegar no final, que é uma PG. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, que número devemos subtrair de 3, 5 e 11, ó? Então, eu vou subtrair, por exemplo, um x, 5 menos x e 11 menos x. Professor, para que seja uma PG, eu tenho, né, aquela ideia, ó, a razão entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre constante. Primeiro método, eu posso fazer assim, ó, 5 menos x dividido por 3 menos x é igual a 11 menos x dividido por 5 menos x. Um processo. Quero aplicar a ideia da propriedade da média geométrica. Então, professor, se eu usar esse fato, ó, vamos supor que esse carinha aqui é o A, esse é o B e o C. Observem a propriedade que eu posso estar aplicando nesse exercício. Ó. 5 menos x ao quadrado é igual ao produto desses dois termos equidistantes aqui. Ó. 3 menos x, que multiplica 11 menos x. Certo? Vocês chegariam na mesma situação utilizando a questão de razões, tá? Turma, produto notável. Se você não sabe calcular produtos notáveis, voltem à playlist que vocês vão encontrar a aula relacionada a esse tema. Então, olha só, aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Todo esse trinômio aqui é correspondente ao desenvolvimento desse produto notável. Professor, agora eu vou estar utilizando a propriedade distributiva em relação a todos os elementos aqui. Ó. 3 vezes 11, ó, vamos colocar um igual. 3 vezes 11, 33. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes 11, menos 11x. E menos x com menos x dá mais x ao quadrado. Ah, professor, vai dar delta isso aqui. Moçada, presta atenção no seguinte, ó. Aqui eu tenho x quadrado positivo e aqui também eu tenho x quadrado positivo. Vamos supor que eu pego esse x quadrado e mando para cá. Vai cancelar os dois, ó. Então x quadrado foi embora. 5 ao quadrado, professor, dá 25. Então ficou 25 menos 10 vezes o x, igual a 33, menos 3x com menos 11x, nós vamos ter aqui menos 14 vezes o x. Vamos separar aqui e agrupar os termos semelhantes. Ó, menos 14x, vamos mandar todo mundo para cá. Ó, vai ficar 14x menos 10x igual a 33 menos 25. 14x menos 10x, nós temos aqui que isso vai dar 4x. 33 menos 25, isso vai dar 8. Portanto, nós vamos encontrar aqui que o meu x vai ser igual a 8 sobre 4. Consequentemente, meu x aqui é igual a 2. Então, respondendo a questão, ó, que número devemos subtrair de 3, 5 e 11 para que o resultado fique uma PG? É 2, pessoal. Então, vamos montar a sequência do exercício. Qual que é a sequência que vai fazer a mágica aqui? Ó? 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. 11 menos 2, 9. Professor, será que virou uma PG com 2?
Faz o seguinte, 3 dividido por 1, 3. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, temos que com o valor x igual a 2 subtraído, né, de todos esses valores aqui, forma-se uma PG.